Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar o texto 1 da prova do SERPRO, né? Que foi da banca Sebrasp, né? O edital de 2023. Nós já exploramos os dois primeiros, aliás, o primeiro parágrafo, que é um parágrafo grande, né? Que nós levamos dois vídeos para poder explorar, e vamos continuar a explorar o texto para depois a gente ir para as questões, certo? Não vai dar muito trabalho não. Ó, vamos lá. Então vamos para o segundo parágrafo, né? Still emerging, data art has nonetheless existed for decades. What stands it apart from the other digital art categories is the complex interaction between material, process and expression. Então assim, gente, esse parágrafo é o outro, né? Menor que o outro, deixa eu colocar aqui uma palavra para a gente poder pegar outros sinônimos, né? Que é importante a gente explorar sinônimos. Tá, eu já peguei aqui o dicionário da Merriam-Webster. A propósito, eu tenho um dicionário físico, né, da Merriam-Webster, um dicionário ilustrado, né? Eu acho que eu já mostrei em algum vídeo desses aí, né? Ele fica ali na estante. Bom, vamos voltar aqui o texto. Então esse parágrafo é um parágrafo mais curto, certo? Aí eu tenho que abrir um arquivo do Word, né? Importante. Caso a gente tenha anotações a fazer. Eu tô abrindo aqui um arquivo Word para a gente poder explorar se for o caso, né? Ok. Tudo certo. Vamos lá. Então, ó, still significa ainda, né? Still também pode ter outros significados, mas aqui ele tem o sentido de ainda, né? Ainda emergindo, né? Still emerging, ou seja, aqui nós temos o verbo emerge com ing para dar uma ideia de continuidade, algo que ainda está em andamento, né? Então, ainda emergindo, vírgula. Data art has nonetheless existed for decades. A arte dos dados, né? A gente viu no vídeo passado, ou há 2 vídeos atrás, eu não lembro exatamente quando, que data tem a ver com dados, né? E information, evidentemente, tem a ver com informação. Já tô eu a brigar com o Zoom, né? Ai, meu Deus do céu, peraí. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu quero ver o que vai acontecer quando eu trocar de celular, né? Que eu tô para trocar de celular. Vamos ver se a qualidade do vídeo até melhora, né? Que a tendência é melhorar. Vamos ver. Still emerging, vírgula. Então aqui, ó, ainda emergindo, vírgula. Então aqui ele tem uma estrutura diferente, né? Porque ele está dizendo, ó, ainda emergente, vírgula. A arte dos dados existe ou tem existido, né? Has nonetheless. Tá vendo esse has existed? Esse has existed aqui, gente, é de qual tempo verbal? Has existed é o presente perfeito, certo? Quando eu quero dar uma informação pela primeira vez, ou quero informar alguma coisa, algo que eu falo assim, a arte digital tem existido ou existe por décadas. Então eu uso o presente perfeito, porque é algo que começou no passado, iniciou no passado e tem conexão com o presente.
é o verbo have, mais o verbo principal no past participle, no particípio. Só que esse has, por que eu uso has? Porque para he, she ou it, para he, she ou it nos tempos presentes, né? Tanto presente simples quanto presente perfeito, presente, né? Nós colocamos S no verbo, né? No verbo principal, tá, gente? Não confundir, porque tem outros verbos, como o verbo can, que é um verbo modal, o verbo to be, que essa regrinha do S não se aplica. Então, muito cuidado. Mas aqui ele se aplica. Você vai pegar o verbo have e vai colocar S. Lembra que eu falei que eu ia consultar o dicionário para mostrar uma coisa para vocês? Por quê? Aqui, ó, a gente tem essa palavra aqui, ó, nonetheless, nonetheless, nonetheless. Vou até ver como que, às vezes você pega uma palavra longa, vamos ver aqui como Nonetheless. Nonetheless, nonetheless, tá, a sílaba tônica. Aqui, ó, quando você consulta uma palavra no dicionário, na internet, geralmente ela vem dizendo, né, a classe gramatical, aqui ele está dizendo com advérbio, certo? E aqui a gente tem os fonemas, os símbolos, né, para indicar pronúncia. Onde tem esse tracinho embaixo é a sílaba tônica. Nonetheless. 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 Tá vendo? Você tem duas sílabas tônicas aqui, ó. Nonetheless. A primeira sílaba tônica, a última, e a segunda sílaba tônica aqui. Né? Você coloca esse apóstrofozinho aqui para cima. O que significa nonetheless? Tem o mesmo significado do nevertheless. Ah, tá, isso eu não entendi nada. O que significa isso? In spite of what has just been said. Ou seja, a despeito do que acabou de ser dito. Ou seja, ele tem uma ideia contrária. Por exemplo, aqui no dicionário a gente tem um exemplo aqui, ó. The hike was difficult, né? A escalada foi difícil, but fun nonetheless. Mas divertida de toda forma. Então, né, a despeito disso, tem esses significados. E aí, a gente tem depois algumas palavras que têm o mesmo significado, são sinônimos, né? A gente tem even so, mesmo assim, nevertheless ou nonetheless. Nonetheless, né? Essa palavra aqui eu já vi cair em concurso público, que é notwithstanding. Tem o mesmo significado de nevertheless, even so. Então, olha só, essa palavra aqui, por exemplo, eu não conheço. Todas essas palavras, essa também eu não conhecia. Quais são mais comumente empregadas? However, né, entretanto. Still. Still, ele pode ter uma ideia de advérbio com esse sinônimo. Então, still pode ser apesar de também. Pode ter uma ideia adverbial. Though, apesar de. Yet. Yet é uma palavra bem interessante. Teve um concurso, teve uma prova de concurso que eu explorei no canal, eu não lembro qual concurso que foi. Que a palavra yet, ela apareceu no início da frase. Yet, gente, qual que é o significado de yet? A primeira vez que você vê a palavra yet ainda, né? I haven't decided yet. Eu ainda não decidi. E esse yet é o yet que é usado no presente perfeito. Ele geralmente vem lá no finalzinho da frase. Quando o yet vem no início da frase, ele tem uma ideia de a despeito de, apesar de, ou seja, entretanto. Então ele tem uma ideia adversa.
advérbio que expressa uma ideia adversa, né? Nonetheless, sometimes you can be a real jerk. Algumas vezes você pode ser um verdadeiro idiota. But I like you nonetheless. Mas eu gosto de você de toda forma, né? Apesar disso. Então ele tem essa ideia que eu acabei de falar com vocês, tá? Cuidado com essas expressões, com essas palavras que concurso público costuma pegar esses advérbios, tá? Gente, eu não lembro se as questões referentes a esses parágrafos vão explorar isso. A gente vai ver abaixo. Mas é bastante comum concurso público pegar uma palavra, um advérbio que não é muito comum, porque esse advérbio não é tão usado. Nevertheless é mais usado. Mas aí você pode memorizar assim. Nevertheless e nonetheless são parecidos, né? Então você pode falar, tem o mesmo significado, você consegue até memorizar. Mas tem outras palavras que não são tão comuns. Notwithstanding, né? Que a gente acabou de ver ali na lista dos sinônimos. Yet, né? Também não é tão comum. E eu já vi perguntando qual o significado de yet em uma prova de concurso. Então, muito cuidado com essas palavras. Apesar de não ser uma palavra muito comum na linguagem falada, ela é bastante usada em linguagem escrita, em livro, em matéria, né? Nevertheless é bastante usado, mas na fala eu não vejo tanto assim, né? De toda forma, é bom tomar cuidado. Então, ainda emergindo, a arte dos dados tem, ou existe, ou tem existido por décadas, apesar de tudo, né? Ou apesar disso. Por que que ele tem essa ideia de o apesar de aqui? Porque aqui ele está falando que a arte de dados ainda está emergindo. Ainda está, né, se desenvolvendo. Se ela ainda está se desenvolvendo, eu imagino, é algo recente. Mas não, aqui ele está dizendo que a arte dos dados existe ou tem existido por décadas. E aqui nós temos a palavra nonetheless, que é um advérbio para dizer, né, apesar de, né, entretanto. Então, ainda emergindo, a arte dos dados existe, né, por décadas, apesar de tudo, né, ou apesar disso. Né? Os advérbios, quando nós temos o presente perfeito, eles são posicionados entre o verbo have e o verbo principal no particípio, tá? What stands it apart from the other digital art categories? Então aqui vamos ler só essa primeira parte, ó. O que é stand it apart? Stand apart significa destacar, né? O que chama a atenção, o que destaca uma coisa da outra. Então, what stands it apart, esse it aqui, se refere ao data art. Ou seja, o que separa a arte digital, né? Então, esse stand apart tem essa ideia de separar, de destacar, diferenciar, né? O que diferencia, o que destaca a arte dos dados das outras categorias de arte digital, né? Que esse from aqui é origem, né? O que destaca, o que diferencia de quê? Das outras, from the other, né? Das outras, né? Que other aqui é outros, outras. The other, os outros, as outras. Então, o que destaca dos outros, das outras categorias de arte digital, né? Aí você vê que quando você vai traduzir uma frase, né? Você parte do substantivo e depois você explora os adjetivos, porque a ordem da frase em português é diferente. A gente coloca o substantivo,
E em seguida a gente coloca os adjetivos, né? Quando é o caso. Então, Digital Art Categories, categorias de arte digital. O que diferencia a arte digital, ou o que a diferencia de outras categorias de arte digital, é a interação complexa, complex interaction, complex interaction, é a, né, que the é o, a, os e as, artigo definido, a interação complexa entre material, processo e expressão. Tá? Então, between é entre, né? É preposição. Aqui eu tô achando até engraçado, né? Porque a gente aprende que between é entre dois e entre vários a gente usa among, né? Aqui você tem between, porque talvez ele está dizendo que uma coisa se relaciona com outra, mas uma coisa mais binária, mas eu realmente não sei dizer. Mas da forma que está escrito aqui, ele está dizendo que é a interação complexa entre esses três conjuntos aqui, né? Material, processo e expressão. E aí, a gente tem o último parágrafo, que ele fala o seguinte: The artist Aaron Coblin, né? O artista, ou daqui é o artista, né? Aaron é o nome de um homem, né? Eu imagino. Tem que ler o parágrafo, né? The artist Aaron Coblin once argued that data can make us more human. Então, o artista Aaron Coblin, uma vez, esse once é uma vez argumentou, argued. A gente tem a palavra argue, que é discutir, mas no bom sentido. Porque no bom sentido ou no mau sentido? É no mau sentido, porque a gente aprende também essas duas palavras aqui, argue e discuss, né? Um é discutir, né? Discuss, que é a palavra que mais parece com discutir, é uma coisa mais óbvia. E tem argue. Argue, we had an argument. Nós tivemos uma discussão. Aí tem um sentido assim de uma discussão de briga, né? De palavras. Agora, também pode ter o sentido de argumentar, tá? Que é o caso do texto. Então, argue é um verbo regular. Ele está conjugado no passado simples, né? Ele já termina em é. Verbos que terminam em é, você só acrescenta o de, né? E o discuss, se eu conjugá-lo para o passado simples, ele vai virar discussed, né? Você vai acrescentar o ed aqui. Mas a regra geral é acrescentar ed. Vai ter verbo que você vai acrescentar somente o de. Vai ter verbo que você acrescenta o ed. Outros, né, como o verbo study, eu já falei com vocês em alguns vídeos. Y precedido de consoante, você tira o Y, coloca I, ed. Então, depende, né, a estrutura aí. Voltar aqui. Então, o artista Aaron Coblin, uma vez, once, argumentou que, quote, quando você vai falar uma coisa, um trecho, que é um discurso direto, né? Algo que a pessoa falou e que você quer citar, você fala quote. Quando você abre aspas, e unquote quando você fecha aspas. Então, assim, no discurso falado, matérias jornalísticas é bem comum. O jornalista ele vai falar: the artist Aaron Coblin once argued that, quote, data can make us more human, unquote. O que é quote, gente? Como que escreve quote? Assim, ó. Quote.
E unquote é no final, fecha aspas, né? Como se fosse fecha aspas. Quote, unquote. Quote para abrir aspas e unquote para fechar, né? E a gente fala também, né? Tem a questão between quotations, entre aspas. Eu já vi essa expressão também. Mas assim, na fala, eu vejo é muito comum mesmo. Assim, eu assisto direto reportagens da CNN Internacional, do MSNBC, né? Não, CNBC, NBC, ABC, tem Fox News também, né? Apesar que eu não gosto, que Fox News é uma linha que eu não gosto muito, mas assim, para você entender inglês americano, é muito bom, né? Que Fox News, essas grandes redes americanas tem evidentemente sotaque americano, assim, aquele sotaque padrão, mas eles falam rápido, né? Falam normal. Agora a BBC, outras emissoras de outros países, eu confesso que eu não sou muito familiarizado, não. Eu assisto mais a canais de reportagem, ouço podcasts também. Mas voltando aqui. Então, data, dados, podem, né? O que é o verbo can? É o verbo poder, no sentido de capacidade, habilidade e permissão também, né? Aqui ele tá, ó, data can make, ou seja, dados podem. Aqui eu acho que é melhor diminuir, né? Acho que tá melhor assim. Data can make us more human. Então, dados podem nos tornar, porque make é o verbo fazer, tá, gente? Aí, tem alguns vídeos no canal que eu já gravei sobre diferenças do verbo do e make. Que tanto o verbo do, enquanto ele é verbo principal, né, evidentemente, porque o verbo do, ele pode ser verbo principal, verbo fazer, ou pode ser um verbo auxiliar. E o verbo do a gente usa no presente, né, do e does, e no passado o verbo did, como verbo auxiliar. E como verbo principal também eles têm essa configuração. E tem diferenças, tem expressões que a gente usa make, outras que a gente usa do, apesar de que a tradução de ambos acaba sendo o verbo fazer. Então fica um pouco difícil pra gente entender isso. Mas aí não tem muito o que entender, você vai ter que acabar memorizando, né? Mas aqui não é esse caso não, eu só lembrei que tem vídeo no canal, é só você procurar na thumb e no título do vídeo, diferenças de make, você coloca make no canal que você vai achar vídeos com essas diferenças do verbo make e do. Então, dados podem nos tornar, make us. O que é us? Us é um pronome objeto, funciona como objeto e se refere a quê? Ele é relacionado ao pronome we, que é nós, né? Então, make us, nos tornar, tornar-nos, né? Nos tornar. Então, ele funciona como objeto, ele vem após verbos e preposições. Então, dados podem nos tornar mais humanos. More human. Então, esse more aqui significa mais. As part of a project to put this forward, he made flight patterns. Como parte de um projeto, né? Esse as aqui é como parte de, né? Of aqui, preposição de. As part of a project, isso aqui é o quê? Artigo indefinido, uma. Como parte de um projeto para put this forward. O que é forward? Significa para frente. Então, to put this forward
Como parte de um projeto para levar isso à frente, né? Para expor, para levar isso à frente, para desenvolver melhor essa ideia. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, ó, data can make us more human. Aqui ele falou que dados podem nos tornar mais humanos. Então, como parte de um projeto para levar isso à frente, né? Put this forward. Porque forward ele tem uma ideia de, quando você fala que vai para frente, tem uma ideia de desenvolver, progredir, né? Tem esse sentido. He made, ele fez. Made aqui é passado do verbo make, tá, gente? Make, presente. Made, passado. Então, é um passado simples do verbo made e é um verbo irregular. Ele fez flight patterns. O que é flight patterns? Eu tô entendendo que é o nome de um livro ou de um estudo, né? Padrões de voo. Pattern é padrão. E flight é voo. É substantivo, tá? Então, vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Tem que, ó. Fly é o verbo voar, certo? Flight é voo. Então, um é verbo, outro é substantivo, tá? The summary, o sumário, então aqui, ó. Aqui, ó, the summary purpose explains it all. Eu comecei traduzindo o sumário, mas na verdade não é o sumário. Aqui, ó, o propósito do sumário, né? Que purpose é propósito. E summary, sumário. Resumo. Então, o propósito desse sumário, desse resumo, explica tudo. Explains it all. Esse it aqui, o flight patterns desse projeto. Então, o propósito desse resumo, desse sumário, explica tudo. Interpreting a series of flight data and once processed, a wide range of human behaviors appear. Então aqui, ó, flight patterns é padrões de voo. Então o livro ele vai explorar os padrões de voo, ou estudo, né? Interpretando. É bem comum você começar também frases com ing. Tá? Quando você começa uma frase com ing, quer dizer que é gerúndio? Não necessariamente. Ele pode ter uma tradução como se fosse infinitivo, né? A interpretação ou interpretar uma série de dados de voo, né? Flight data. Data não é dado? Dados, né? Flight data, dados de voo e, vírgula, uma vez processados. Lembra que eu falei que once é uma vez? Né? Once processed. Não. Once processed. Agora eu fiquei na dúvida. Vou até procurar aqui. Tem umas palavras, gente, que você tem que lembrar qual que é a sílaba tônica, né? Processed. Processed. Eu imagino que seja mais para a primeira e segunda sílaba, né? Mas eu vou ver aqui, ó. Processed. Processed. Isso mesmo. Processed. Aí você pergunta, Thales, como que a gente vai saber onde que é a sílaba tônica? Porque às vezes a palavra ela é grande e se você não praticar fala ou a compreensão auditiva, não vê aquela palavra com muita frequência, pode ser que você tenha dúvida. Aí você procura no... Ó, procura aqui, né? Ó, processed. Tá vendo que aqui tem um risquinho para cima, ó? Como se fosse um apóstrofo para cima. Esse apóstrofo para cima assim, ó, ele significa a sílaba tônica. Então, processed. E aqui é a segunda sílaba tônica, né?
Se ele tiver mais de 2 sílabas, pode acontecer de você ver uma vírgula aqui para cima, eu falo que é vírgula para cima, um tracinho para baixo e outros parágrafos, né? Nonetheless, nossa senhora, tem umas palavras são, né? A gente fica com a língua até travada para falar. E às vezes não é nem ignorância, às vezes é dificuldade mesmo. Por exemplo, a palavra mundo em inglês, world. Às vezes quando eu tô falando assim, eu tenho dificuldade de falar, mas eu sei como se fala. World. Mas eu tenho língua presa para falar, por exemplo, outro, três. Em português eu já tenho. Então já trava na origem, né? Então aqui, ó, processado, once processed, a wide range. O que é range? Amplitude. Uma amplitude. Wide range significa uma ampla variedade, né? Que aqui, range significa amplitude, variedade. E wide significa largo, amplo. Qual que é o oposto de wide? Wide. O oposto de wide é narrow. Narrow é estreito. Narrow street. Narrow avenue. Uma avenida estreita, uma rua estreita. E wide é amplo, largo, né? Tá? Você ir correlacionando as palavras com sinônimos, com antônimos. Quando você estuda uma frase, você pega um caderninho. Eu já fiz isso bastante. E até no curso de inglês eu fazia isso também. Eu pegava no livro, né? Eu tenho livros antigos do curso de inglês que eu fiz em 1900 bolinha. Eu já até mostrei os livros para vocês. Quando você vai folheando o livro, o que eu faço? Eu pego a palavrinha e vou colocando os sinônimos dela, porque o professor ele não traduzia as palavras, porque já estava no nível avançado, né? A partir do intermediário, por exemplo, os professores só falam em inglês no curso. Então, se você pergunta o significado de uma palavra, what does... Você pergunta ao professor assim, what does narrow mean? Qual o significado de narrow? Aí ele vai tentar te explicar, ele vai pegando, explorando sinônimos, aí, ou então te fala a definição, aí você escreve a definição. Então é muito bom você explorar significados, sinônimos, explorar classes gramaticais, né, quando você usa, e até antônimos. E aí, isso vai construindo uma rede que facilita quando você estiver falando ou pensando em inglês. Porque você pode não se lembrar como se fala uma palavra, porém você sabe explicar. Você pode substituir por uma outra palavra. Isso é um recurso muito usado, né? Esse recurso no início. E a depender do caso, quando é uma palavra que eu não estou lembrando, acontece, gente, que eu não sei tudo não, mas tem um vocabulário bem solidificado, né, bem amplo, sei bastante palavra, mas tem palavra que eu não sei. Mas eu consigo expressar o que eu quero expressar com outras palavras. Então, daí a importância de se ter um vocabulário, né? A wide range, ou seja, uma ampla variedade de comportamentos humanos aparece. Human behaviors appear. Então, uma ampla variedade de comportamentos humanos aparece. It is how we all flow through technology. It is how we all flow, ou seja, é como, it is how. Eu já comentei com vocês uma vez, mas é sempre bom lembrar o seguinte, toda frase em inglês, mesmo que quando você fala em português, assim, você fala em português, assim, como que é? It rained yesterday, choveu ontem. Em português, essa frase não tem sujeito. Porque o sujeito é inexistente, né? Para fenômeno da natureza,
Tem verbos também que acabam ou indeterminando o sujeito ou tornando o sujeito inexistente. Isso em português acontece. E temos também em português as desinências verbais, né? Que eu falo assim, estudei ontem. Eu não preciso falar eu estudei, porque o estudei pela desinência, né? Modo temporal e número pessoal, né? Tem dois complementos, né? Um é o modo verbal e o outro é em número, gênero. Essas terminações você acaba vendo, estudei. Ok, é passado. O tempo passado. Agora, em inglês não tem isso, certo? Isso é uma coisa. E aí, quando você vai fazer it is how, esse it is tem a ideia de é como nós todos fluímos através da tecnologia, né? Flow é fluir, transitar, né? Tem a ideia de fluxo. E through é através de. Through. Não confundir, temos algumas palavras aqui, ó. Mas vamos ver aqui. It is how we all flow through technology. É como nós todos fluímos através da tecnologia. Então, com isso, a gente acabou de explorar o texto. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Sempre bom você reler o parágrafo, tá? Explorar os significados e dar no próximo vídeo a gente vai explorar as questões, né? Desse primeiro texto. A gente viu aqui 3 parágrafos, né? Vou até tirar... que a gente já acabou de explorando o texto todo, né? E aí a gente vai ver no detalhe as questões. Aqui a gente tem quantas questões? 6 questões, né? 6 questões, 6 frases para julgar os itens. E aqui tem todos em relação ao texto, evidentemente. Então, pode ter caso que é interpretação de texto, pode ter caso que tem a ver com gramática. Ou nonetheless. Nonetheless. Lembra que eu falei que essa palavra poderia incitar uma questão? Aqui. Explica exatamente o que eu abordei neste vídeo. Dica importante. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente continua, mas aí a gente já vai para as questões, né? Vou ver se eu consigo resolver essa questão mais rápido, para a gente poder ir para o segundo texto. See you next video. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça, esse canal tem mais de 800 vídeos. Tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos que eu estou explorando nos vídeos mais recentes também, mas já tem vídeos gravados, então dá uma explorada, já tem bastante conteúdo já de concurso da Sesgran Rio, sobre o concurso da CESP, antigo Sebrasp, tem várias provas já resolvidas, provas de inglês, evidentemente, né? Esse é um canal de inglês. E tem também curso de gramática, curso de vocabulário, inglês para negócios, leitura comentada de notícias, tudo em inglês. E nível básico com explicação em português e intermediário avançado, os vídeos são inteiramente em inglês. Então é só você ver, navegar pelas playlists, né? A playlist ela vai indicar qual é o conteúdo de cada vídeo. E tá tudo auto-explicadinho, o título do vídeo ele explica do que se trata o vídeo. E eu tento colocar na thumb também um resumo, ou às vezes eu pego um print, né, da tela mostrando o que é o vídeo. Alright? See you next time. Até a próxima.